Olá, você estudante do estado que está assistindo aqui nossas aulas na Band. Muito obrigada por você estar assistindo as aulas. Muito obrigada por você estar em casa para que você, eu, sua mãe, seu pai, sua avó, o diretor da escola, o secretário da secretaria, fiquem em casa. Nós estamos aqui trabalhando. A gente vai à nossa última aula. Hoje é a nossa última aula. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção e convidá-lo à leitura do nosso tema, talvez o mais importante pela situação pelo qual o Brasil está passando hoje. O nosso tema o nosso tema de agora é novas tecnologias de informação. É possível que você que esteja em casa saiba mais a respeito dessa questão da sociologia, das novas tecnologias da informação, do que eu, que ainda é do tempo em que só tinha livro, né? A minha fonte de estudo era só livro. Não, mas você tem acesso agora a as mais diversas formas de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, o que a gente está falando? Né? Até a palavra, a etimologia da palavra, a gente pode ver. Logia, o quê? É linguagem, nesse sentido. A linguagem é a partir da técnica, né? A tecnologia, ou seja, a linguagem que é realizada pela técnica. Então, as novas tecnologias de informação. O que são as novas tecnologias e a consequência dessas novas tecnologias para a sociedade? É só danosa as novas tecnologias? Elas só alienam? Elas só tiram a possibilidade da gente pensar? Ou a gente pode contar com as novas tecnologias para conseguir realizar o bem-estar social, conseguir realizar o mínimo, né, para que todo brasileiro tenha acesso à escola, que todo brasileiro tenha acesso ao hospital. A gente conseguir que todo brasileiro tenha acesso à cidadania, a gente vai conseguir fazer isso através das novas tecnologias? Eu duvido muito, mas mesmo duvidando, eu confio e faço o meu melhor para que isso seja possível. E eu gostaria de convidar você que está em casa a acompanhar as notícias pela mídia Ninja. Mídia Ninja é um jornalismo que prima pela ética, prima pela capacidade da gente trazer para o cenário político os povos indígenas, as sociedades quilombolas, né? E agora, nos próximos 3 dias, no final desse mês de abril, final da pandemia, a Mídia Ninja vai estar cobrindo um dos maiores eventos que já aconteceu na história do país. Então, você provavelmente não pôde acompanhar em tempo real, mas você está convidado desde sempre a ver o produto que foi realizado desse encontro, o maior encontro dos povos indígenas do Brasil, maior encontro dos povos indígenas do Brasil. Acontece no acampamento Terra Livre. E será realizado virtualmente, né? Nos dias 27 e 30 de abril. Eu vou ler o texto que a Mídia Ninja disponibilizou, no intuito de catalisar, ou seja, reunir esse instrumento da informação, as novas tecnologias, a possibilidade da gente causar transformação social. Que transformação a gente quer? A gente quer que os índios sejam respeitados. A gente quer que o índio, conforme manda a legislação, tenha a sua terra preservada. Na verdade, o índio preserva a terra. Quem não preserva a terra é o homem branco, né?
é o governo atual do Brasil que não respeita a Constituição e não deixa que o povo fique na terra, o povo indígena fique na terra que lhe é de direito. Então, o acampamento Terra Livre é o evento em que povos indígenas de todo o país se reunirão para fortalecer a luta e a resistência do movimento indígena. Esse ano, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil convoca uma mobilização virtual para realizar a 16ª edição do acampamento Terra Livre. Diante da nova ameaça causada pela pandemia da Covid-19, do crescimento das invasões das terras indígenas, do aumento dos assassinatos e criminalização de lideranças, o formato visual do encontro pretende alertar sobre a real possibilidade de um novo genocídio e denuncia o descaso do governo em garantir a proteção dos novos povos ancestrais. É um encontro que eu recomendo para toda a população brasileira. O que vai acontecer nesse encontro? Pagelança, cantos, danças tradicionais, mostras de filmes indígenas, debate entre mulheres de diferentes etnias, além de mesas com lideranças indigenistas, que são aqueles que estudam os povos indígenas, antropólogos. O que é a antropologia? A nossa última aula não pode deixar de ter uma etimologia da palavra antropologia. Quem esqueceu o que significa etimologia? Você não esqueceu, você que está acompanhando as aulas de sociologia. O quê? Raiz da palavra. Logia, estudo. Etimologia, estudo a partir da raiz da palavra. Quem me ajuda aqui? A palavra antropologia. Antropo significa homem. Antropo é homem. E logia, estudo. Antropologia, estudo do homem. A antropologia, ela é a principal área que consegue se deter ao que a gente chama de estudo de campo. O que é um estudo de campo? É quando a pessoa vai até o objeto de estudo, né? O objeto de estudo do indigenista é a tribo indígena. Então, o antropólogo ele vai até a tribo indígena e convive com a tribo indígena para aprender os costumes e saber o que a gente pode aprender do povo indígena. Nos últimos 10 anos, tem acontecido um verdadeiro milagre da sociedade brasileira, que é a formação de antropólogos índios. Então, a pessoa é índio e ela consegue se formar, fazer um mestrado, um doutorado e ensinar aos antropólogos aquilo que é a essência do povo indígena. Então, é um milagre porque consegue dar razão à filosofia que critica muitas vezes a antropologia como uma área que não alcança a verdade do objeto de estudo dela. Né? O antropólogo branco ele vai saber dizer de fato qual é a essência do povo indígena? Ninguém melhor do que o próprio índio para dizer aquilo que é a essência do povo indígena. Então, é uma bênção, né, que o povo brasileiro tenha conseguido formar antropólogos que são índios. Na verdade, eles se formaram em antropologia para ensinar ao povo branco o que o povo branco falava de errado sobre o próprio índio, não é isso? É uma maravilha. Então, fica aí a dica para você, estudante, acompanhar, nem que seja respeitando, no silêncio de casa, aquilo que está sendo feito, né? E sabendo que amanhã é você, aluno, você que vai estar aí, né, lutando pelo direito de que o povo indígena possa cuidar da terra, porque o povo indígena cuidando da terra, todos ganhamos. Não é só o índio que ganha por ter a terra preservada. Ele preservando a terra, cada tribo da nação indígena preservando a terra, todos ganhamos. Que aí tem menos poluição, é um ciclo
de benesses geradas para todo o país. Tem menos poluição, tem mais fauna, tem mais flora, tem mais árvore, tem mais animal, né? Tendo preservação, tudo melhora. Então, as novas tecnologias da informação, elas têm a promover esse contato e essa possibilidade de preservação dos povos indígenas, dos povos quilombolas, mas também do povo da cidade grande. Não é? Muita gente considera equivocadamente que o antropólogo só estuda índio, só estuda quilombola. Não, o antropólogo ele também estuda skatista, né? Também estuda surfista, também estuda aluno do Estado. Então, você pode até chegar a ser estudado pelo antropólogo ou pelo sociólogo. O ideal é isso, né? Que nós juntos todos estejamos aí dispostos a aprender uns com os outros, aprender e a ensinar. Para terminar a nossa aula, eu gostaria de trazer o tema de minha predileção na sociologia, que é o feminismo. Você, aluno, você estudante em casa, já ouviu falar do movimento feminista? O movimento feminista começou aqui no Brasil, na década de 20, 30, quando, durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres chamadas sufragistas lutaram para que a mulher pudesse votar, né? Pudesse ter os mesmos direitos de cidadania que os homens. Aí a gente consegue ver o poder da transformação social enquanto catalisadora de mudanças da própria sociedade. Então, assim, há 70 anos era impossível a gente imaginar que eu estivesse falando com vocês, tendo essa liberdade, eu, mulher negra, poder estar dando essa aula. A gente deve a essa vitória, essa possibilidade, essa oportunidade de eu estar aqui falando, ao movimento feminista, ao movimento que considera que as mulheres tenham os mesmos direitos que os homens, né? Enquanto cidadãs, direito também de não sofrer violência, direito de ter o mesmo salário, direito de estar sendo representada entre os governantes, né? Com certeza eu considero, e você, quando parar para pensar, também vai considerar que o ideal é que a gente tenha a mesma quantidade de governantes, homens e mulheres. Aqui eu estou trazendo uma autora que se chama Simone de Beauvoir, feminista francesa. Nessa obra, O Segundo Sexo, ela vai destacar como, na história da civilização humana, uma forma de... foram sendo criadas várias formas de subjugar as mulheres, nós mulheres, né? E de que é preciso sempre uma luta, preciso lutarmos para que as mulheres tenham o mesmo direito, né? Eu sei, por exemplo, que a maioria de vocês, estudantes em casa, só tem mãe, né? Não chegaram a ter pai. Por quê? Porque a sociedade brasileira é machista, é estruturalmente machista. Então, a noção de estrutura quer dizer que a gente tem camadas sociais que segregam alguns elementos da sociedade para ter menos direito. Então, a mulher negra, ela estruturalmente ela sofre exclusão. O que quer dizer? Quer dizer que a sociedade tende a confinar a mulher negra, também seus filhos, a espaços de menor valor social. Quando a Marielle Franco foi eleita pelo povo, ela chegou na Câmara dos Vereadores
na condição de vereadora e ela sofreu muito preconceito. Mas cada preconceito que ela sofria, ela tomava não como uma forma de diminuí-la, mas como um trampolim para que ela pudesse ser mais forte. É isso que eu quero convidar você a fazer. Na medida em que você puder sentir que sofre, e todos sofremos muito, né? Todos sofremos com essa pandemia, mas que você sofre violência social, você está convidado a pensar sobre isso e transformar essa sociedade, transformar a estrutura dessa sociedade, porque todos juntos somos mais fortes. Se nós nos unirmos, nós vamos conseguir transformar essa sociedade. A gente vai conseguir mudar a estrutura danosa que tende a confinar o mais sofredor, o mais pobre em estigmas sociais. Então, para terminar a nossa aula, vamos trazer aqui um texto que fala sobre formas de mudar, né? Então, a gente tem uma forma de mudar muito bênção, né? É muito forte na sociedade, que a gente chama de coletivo, né? A cada vez mais as pessoas que sofrem preconceito de cor, as pessoas que sofrem preconceito de gênero, ou seja, por ser mulher ou por ser homossexual, elas se reúnem naquilo que a gente chama de coletivo para lutar pelos seus direitos, para lutar pelos direitos e garantir acesso à cidadania. Então, você sempre pensa nisso, que se você estiver sozinho, procura se reunir ao coletivo. Aqui eu vou trazer como exemplo o coletivo Nuvem Negra, que é um coletivo da PUC, Pontífice Universidade Católica, onde a Marielle Franco fez a parte da sua formação como socióloga. O coletivo Nuvem Negra é um exemplo de pessoas que se reúnem para lutar pelos direitos, lutar pelo direito de ser aqui quem se é, tá certo? Muito obrigada pela sua atenção. Fique em casa, use máscara, não nos silenciarão. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos juntos.